Olá, queridos, prazer revê-los novamente. Nós estamos aqui mais uma vez, tá? E hoje, não sei se vocês lembram, mas semana passada nós vimos, né, o texto dissertativo, e essa semana, a partir de agora, fica um pouquinho mais complicado, tá? Assim, né, não na escrita, mas assim, talvez embaralhe um pouquinho da cabecinha de vocês, porque nós vamos ver o texto dissertativo argumentativo, tá ok? Vou colocar aqui, ó. Só um minuto. Pronto, ó. Quando eu falo de texto dissertativo argumentativo, tá? O texto dissertativo argumentativo é um gênero por meio do qual alguém expõe ideias e, ao mesmo tempo, tenta convencer o interlocutor da validade delas. Apresenta uma tese, tá? Uma opinião central, que é sustentada por argumentos. Esse gênero textual circula em escolas e universidades e é também o gênero mais solicitado em exames e vestibulares. Então, basicamente, antes do texto eu só coloquei isso, tá? Por que eu só coloquei isso, não é? Porque vocês lembram que o texto dissertativo, ele tinha uma linguagem impessoal, né? Que você usava os verbos na terceira pessoa, que você usava os verbos também no presente do indicativo, mas vocês viram essas características. E o que acontece? O texto dissertativo argumentativo, ele tem essas mesmas características. A diferença é, né, que naquele texto, naquele gênero textual que nós vimos aula passada, que nós chamamos de dissertativo, ele apenas apresentava ideias sem tomar um partido, mas sem defender algo especificamente. No texto dissertativo argumentativo, ó, observa, dissertativo argumentativo. Dissertativo vem de mostrar ideias sem tomar partido, expor alguma coisa. E argumentativo vem de levar alguém a adotar uma opinião, uma atitude, certo? Então, ó, ele é a junção desses dois, né? Então, além de mostrar alguma coisa, né, ele vai além de expor ideias, ele vai tentar convencer o leitor de alguma coisa, que aquela opinião que o texto apresenta é a correta, tá ok? Então, repetindo, ele é a mesma coisa, ele tem as mesmas características do dissertativo, porém, tá? Em vez de só ficar, como é que eu posso dizer, mostrando ideias, né, expondo ideias, ele vai mostrar argumentos, né? Ele vai tomar uma posição e vai apresentar argumentos para provar que aquela ideia central do texto ela é a mais correta, tá? Além disso, ó, isso é importante, ela também apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Na introdução tem uma tese, no desenvolvimento estão os argumentos que mostram que a tese está correta e no na conclusão nós temos a proposta de intervenção, tá ok? E aqui, ó, vocês podem acompanhar o texto no livro de vocês, página 89, tá? E ele diz o seguinte: o verdadeiro preço de um brinquedo. O autor é o Carlos Eduardo Lopes Marciano. Ele diz o seguinte: é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Então observe o seguinte, ele começa contextualizando, que é comum ver propagandas e tudo, e no final ele diz o seguinte, tá? As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam, tá? Isso daí é o que nós chamamos de tese, é a ideia principal, tá? E ele continua, tá? Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa no século XVIII disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil,
redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Então, ó, como eu falei, esteja o desenvolvimento e ele vai citando argumentos para provar que a tese principal dele está correta. E aí, qual é o argumento dele? Ele usa um argumento histórico, um exemplo que aconteceu na história. Tá ok? E aí observe, ó, que ele vai colocando, no entanto, tais artifícios, mas não é preciso ir tão longe. Isso daí, né, são conjunções, tá, que elas vão ligando, né, não só as frases, as orações, mas também os parágrafos, tá ok? E aí, o problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Efeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem em que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Tá? Então, ó, novamente ele está usando, né, é outro parágrafo de argumento. Geralmente esses textos dissertativos argumentativos eles possuem 4 parágrafos, um para introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão, tá? E aí ele vai colocar outro argumento, né, que ele vai usar um exemplo aí, tá? E aí, por último, ele diz o seguinte: fica claro, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como o Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Então, observa, ele vai, fica claro, portanto, né, um conectivo, tá? E aí, ele apresenta 4 coisinhas nessa proposta de intervenção aí, tá? Ele vai dizer qual é a medida. Basicamente, na proposta de intervenção, ele vai apresentar medidas para resolver o problema apresentado na tese, tá? Para amenizar aquele problema que está apresentado na tese. E aí, uma boa proposta de intervenção, ela tem o quê? 4 informações: qual, quem, como e onde, tá? O que se deve fazer, quem vai fazer, como vai fazer e onde vai fazer, tá? Esse texto ele apresenta todas essas informações, tá? Então, basicamente, eu estou meio que analisando aqui com vocês para vocês entenderem, tá? Então, recapitulando, nós temos uma introdução que possui uma tese, tá? E aí, a tese desse texto é: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam, né? E aí nós temos os 2 parágrafos seguintes, os argumentos que vão mostrar, né, que a minha tese está correta, a minha ideia está correta. E por último nós temos a proposta de intervenção, né, que vai mostrar uma solução para o problema apresentado na tese e que deve ter 4 informações: qual a medida que vai ser tomada, quem vai executar essa medida, como ele vai fazer essa medida e onde vai fazer essa medida, tá ok? Qual setor, enfim. Então é basicamente isso, as informações, a atividade já está na agenda, tá? Lembrando que, como esse texto é um pouquinho mais complicado, nós vamos nos deter um pouquinho nele, tá? Então, beijão e abraço.